4 do nosso do catecismo que nós temos estudado, é o Catecismo de Heidelberg. Vimos na pergunta anterior que se Cristo ele morreu por nós, vimos por que nós devemos morrer, e na continuidade que Cristo, através do seu sacrifício e morte, ele nos traz benefícios, ele nos dá benefícios, ele nos abençoa. Como é que ele faz isso? Nós vimos que, por seu poder, Cristo crucifica o nosso velho homem e, juntamente com ele, o nosso velho homem morre e é sepultado, através da sua obra sacrificial. E ele faz isso para que não mais reine em nós os perversos desejos carnais. E a fim de que ofereçamos um sacrifício agradável a Deus, ele então a cada dia mortifica a nossa carne, para que então busquemos entender e conhecer qual seja a santa, boa e agradável vontade de Deus. Esse é um aspecto da obra de Cristo que é aplicada em nós e que nós chamamos na Bíblia, a Bíblia chama de santificação. Somos santos porque somos separados por Cristo para o seu reino. Somos santos e, como santos ao Senhor, nós então mortificamos a nossa carne, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. Então, a luta do cristão, ela também envolve esse combate que não é contra os homens, mas é contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza carnal, que não deve mais reinar, mas devemos viver em obediência para a glória de Deus. Na sequência, a pergunta de hoje, a pergunta 44, ela é interessante, porque este momento aqui que temos estudado do Catecismo de Heidelberg, ele faz uma análise de um credo antigo, chamado Credo dos Apóstolos. E há uma parte no Credo dos Apóstolos que ela precisa sempre ser explicada e compreendida por todos nós. É a declaração que diz que Jesus Cristo, ele desceu ao Hades. Se nós lembrarmos juntos o credo apostólico, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Então, por que esta declaração, desceu ao Hades, que na língua grega é o lugar dos mortos, o lugar dos mortos? A resposta é, para que nas minhas mais profundas dores e mais graves tentações, eu me firme e me mantenha com este consolo. Por que Jesus Cristo desceu ao Hades? Para que nas minhas mais profundas dores e mais graves tentações, eu me firme e me mantenha com este consolo. Cristo Jesus, por meio de inexplicáveis angústias, tormentos e conturbações inomináveis de sua alma, submetido a paixões extremas, especialmente as da cruz, libertou-me das ânsias e dos tormentos do inferno. A expressão, ela é muito antiga e ela sempre teve algumas explicações. Muitas delas tentavam dizer ou afirmar que Jesus Cristo, quando o credo dos apóstolos afirmou nessa declaração que ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno. Que ele passou aquele período sob a morte no mesmo lugar para onde os ímpios vão. Mas esta declaração nunca teve por objetivo dizer que Jesus, ao morrer, ele foi ao inferno mesmo. Porque senão seria incoerência o que a própria Bíblia mesmo diz a respeito do sofrimento de Jesus. Na cruz ele disse para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como ele poderia dizer isso ao ladrão da cruz e depois passar um tempo sofrendo assim como os ímpios sofrem no inferno? Ele também na cruz, antes de morrer, ele disse ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como poderia o Senhor dizer estas coisas e, ao morrer, ele ir literalmente para o inferno? Então, qual é a melhor explicação à luz das passagens da Bíblia
e como nós observamos e aprendemos o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. É aquela que diz que Cristo, na cruz do Calvário, ele experimentou toda a angústia que deveríamos experimentar e todo o peso da ira de Deus e o próprio abandono temporário do Pai. Quando ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? E ali na cruz, Jesus Cristo experimenta o inferno por nós. O inferno, que é este lugar descrito na Bíblia como um lugar de tormentos, um lugar de choro e de ranger de dentes, o lugar onde a verme ela corroerá a carne e ela nunca deixará de corroer e essa carne nunca deixará de ser consumida. O inferno é inferno porque lá não há a presença graciosa de Deus, mas o derramar de sua santa ira, condenando e castigando aqueles que nunca o temeram e foram duros, rebeldes, incrédulos e penitentes nesta vida. É o lugar dos anjos caídos e rebeldes que tentaram destronar o lugar que pertencia ao Senhor. Então, quando a Escritura aponta para o sofrimento de Jesus, e esta declaração é credal, ela não pode ser mal compreendida, e diz que Jesus desceu ao Hades, nós estamos aqui fazendo uma referência histórica a todo o sofrimento que Jesus experimentou da cruz até o seu sepultamento, quando ele sofreu as angústias inexplicáveis, como nos diz o catecismo, os tormentos e conturbações inomináveis de sua alma, por amor a mim e por amor a vocês. Há uma passagem que, geralmente, quem defende a ideia de que Cristo desceu literalmente para o inferno, que é aquela que nós encontramos, eu convido vocês a verificarem comigo, é a passagem de Efésios 4, vejam comigo Efésios 4, versículo de número 9, que se soma a outra passagem também que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, e que geralmente são utilizadas para testemunhar e dizer, está vendo, Jesus realmente, em seu sofrimento, ele literalmente desceu ao inferno. Efésios 4, a partir do versículo 7, até o versículo de número 9. Olhem que no contexto há uma orientação apostólica sobre o fato de que nós estamos unidos em Cristo e por isso somos um só corpo. E aqui ele vai falar sobre os dons espirituais. E como é que ele começa a dizer a partir do versículo 7? Vamos ler? E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O versículo que é utilizado é o versículo 9, para afirmar literalmente que Jesus foi ao inferno. Vamos ler o versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, geralmente se toma este versículo 9 para dizer que Jesus Cristo, ele experimentou um inferno literal. Mas o contexto aqui mostra que esta afirmação não é convincente. Por quê? Porque fala de Cristo descendo para as partes mais baixas da terra, mas como uma referência à sua própria encarnação. Versículo 10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A relação dos dons espirituais que ao subir Jesus nos entregou e nos concedeu como uma dádiva, é relacionada à sua obra de salvação, que nos ensina que ele deixa os céus, ele encarna, ou seja, dos céus, ele vem para as regiões inferiores da terra. É uma referência ao habitar no mundo dos homens. É uma referência ao Deus Supremo, Criador do mundo, se fazer homem. Percebam que
É uma humilhação muito grande da parte do Criador e Senhor da vida, Ele mesmo assumir a posição humana e experimentar toda a dificuldade, carregar sobre os seus ombros todo o fardo de sofrimento dos homens, sendo Ele Deus, santo, puro, justo. E aqui então, geralmente se tenta utilizar esse versículo que, se tirando fora de seu contexto, nega tudo aquilo que nós encontramos na Escritura. Por exemplo, aquelas que eu citei para os irmãos, dentre elas, aquela quando Jesus diz assim, está consumado. Na cruz ele consuma tudo e não era necessário que ele ainda fosse até, literalmente, ao inferno completar a sua obra de salvação. Porque o que a Bíblia diz é que na cruz Jesus Cristo humilha e despoja Satanás e o inferno, quando ele salva e redime o seu povo. Outra passagem também que muitas vezes é utilizada e até hoje não tem sido compreendida por alguns, e que é somada a Efésios 4:9, é a de 1 de Pedro. Vamos para 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, versículo de número 6. A partir do versículo de número 4, a partir do versículo de número 1, 1 de Pedro 4, vejam só o que nos diz aqui a passagem. Na realidade, 1 de Pedro 4, o versículo 6, vai nos mostrar que o evangelho foi pregado até mesmo para aqueles que estão mortos. Vejam só que interessante esta passagem aqui. E aqui nós encontramos uma referência do que o evangelho ele faz e o seu poder transformador na vida daqueles que, vivos neste mundo, sem Cristo, caminham mortos espiritualmente. A partir do versículo 1, 1 de Pedro 4, vejam só. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, o contexto aqui fala de uma exortação à igreja para que se viva em santidade. Percebam que o que ele vem falando antes, o apóstolo, não andem mais e não imitem os gentios ou os pagãos, ou são referências àqueles que não temem a Jesus, que não servem a Jesus. E vejam que ele conclui esta sessão com o versículo 6, que, tomado fora de contexto, pode ser utilizado como um argumento de que Jesus ele pregou a mortos quando ele foi ao inferno. Mas vejam só como o apóstolo Pedro conclui, e isto está querendo dizer que nós devemos viver como vivos no Senhor e santos ao Senhor. Vamos ler o 6. Pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então, a pregação do evangelho aqui, segundo o apóstolo Pedro, ela veio para nós, e Paulo fala disso também aos Efésios, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então, pregar a mortos aqui não quer dizer que Jesus, então, ele sofre na terra,
ele é crucificado e ao ser sepultado, o seu espírito então, ele passa literalmente um período no inferno e lá ele tem a oportunidade de pregar aos mortos. Na realidade, esta é uma interpretação errada do que a Escritura está querendo dizer. Está querendo dizer que a pregação, ela vem para o homem que espiritualmente está morto e liberta o seu espírito da prisão, do cativeiro espiritual da sua alma. Esta passagem aqui, ela é somada muitas vezes a outra que traz também uma certa confusão, que é 2 de Pedro capítulo 2. Vejam só, 2 de Pedro capítulo 2. A 2 de Pedro capítulo 2 vai nos mostrar o seguinte. Vai nos ensinar, lembrando que as cartas elas são sequenciadas, que os falsos mestres são condenados por sua mensagem, e a partir do versículo de número 1, mais uma vez, se nós não analisarmos o contexto, tomando o versículo isoladamente, aqui que seria o versículo de número 6, nós então vamos acreditar, o versículo de número 5, o versículo de número 6, essa parte aí, que o Senhor Jesus Cristo, ele vem e ele prega a espíritos em prisão. Uma ideia de que, será que ele realmente foi ao inferno? Jesus foi ao inferno? Literalmente falando. Aí vejam só 2 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Pedro está condenando o falso profeta com a sua falsa mensagem. Também, versículo 3, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. E aí ele prossegue dizendo e falando da condenação aos falsos mestres. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque o texto fala sobre juízo, precipitação no inferno, e cita aqui um homem que foi preservado no mundo antigo, chamado Noé, o qual é chamado aqui, ou é denominado o pregador da justiça, aquele que veio e pregou a palavra de Deus com justiça. Este mesmo Noé é aquele que no Espírito de Cristo pregou aos homens que tinham as suas almas aprisionadas. É aquela mesma passagem que vai dizer que o Senhor, ele vai e prega aos espíritos em prisão. Não é uma referência de que Cristo, ele foi literalmente ao inferno, mas que pelo Espírito de Cristo, um homem no passado foi reconhecido como pregador do Evangelho, seu nome, Noé. O mesmo Espírito de Cristo que Pedro, em sua primeira carta, descreve aqui, os antigos profetas falaram. Vejam comigo 1 de Pedro 1,
versículo de número 10 e 11. Então, essas referências aqui, elas nos ajudam a compreender textos que muitas vezes são interpretados de maneira isolada. 1 de Pedro aqui nós temos o capítulo de número 1, do versículo 10 ao versículo de número 12. Observem como nós vamos perceber aqui a mensagem do Evangelho que já estava sendo anunciada no passado, antes mesmo de Cristo vir ao mundo. Vamos ler juntos os versículos de 10 a 12 de 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler. Vejam só. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas por quem? Indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. A informação aqui precisa é que nós recebemos a mensagem do Evangelho que foi pregada, que foi anunciada pelos profetas no passado, e eles falaram pelo mesmo Espírito que nos comunica hoje a verdade. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, ou também assim chamado o Espírito de Cristo. Nós só vamos poder entender essa ideia de pregar a espíritos em prisão, ou como o texto aqui em questão, que é aquele texto que sempre nos chama a atenção, aquele texto que sempre cria uma certa confusão ou problema, vamos examinar agora. Só vamos entendê-lo se nós observarmos que todo o contexto bíblico mostra que Cristo não desceu literalmente ao inferno, mas que Ele libertou na cruz. Ele libertou antes mesmo de encarnar pela pregação dos seus profetas, almas aprisionadas em seus próprios corações pelos seus próprios pecados. O texto que eu deixei para o final é o 1 de Pedro 3, que é aquele que sempre causa uma certa dúvida, mas se você entender como eu, e olhando comigo o contexto que mostra que o Espírito de Cristo era o que falava pelos profetas e falou por Noé, e falou por Ló, aqueles que viveram em lugares terrivelmente maus, mas testemunhavam do Evangelho, da sua fé, do seu temor ao Senhor, nós vamos então tirar essa ideia de que Jesus pode ter ido e pregado a espíritos ou almas que já estavam condenadas. É com base nisso que o dogma do purgatório ele ganha força. São almas aprisionadas que carecem da nossa intercessão, porque uma vez já ouviram a pregação de Cristo e precisam da nossa intercessão para saírem do purgatório e não irem para o inferno e irem para o céu. Não há base bíblica nenhuma para estas afirmações. Vejam só então 1 de Pedro 3, e aí pegando mais uma vez o seu contexto, a partir do versículo 13, observem que interessante. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. O contexto da carta é de que ela foi escrita para a igreja perseguida. Antes, versículo 15, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque
se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Aí vamos ler juntos os versículos 18 a 20, vamos lá? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Uma leitura fora de seu contexto pode nos levar a entender, será que Jesus foi mesmo a este lugar pregar para espíritos em prisão? Que prisão é essa? Essa era a ideia ou entendimento medieval da expressão Jesus desceu ao Hades ou Jesus desceu ao inferno. Mas o que a passagem está querendo nos dizer aqui é que o Senhor Jesus Cristo em sua obra, mesmo antes anunciou o seu evangelho através de um homem chamado Noé. Do mesmo modo que Noé, nos dias em que pregou o evangelho, falou e salvou apenas a sua casa, porque ninguém lhe deu ouvidos, permanecendo presos em seus próprios pecados. A Escritura então fala sobre a obra de Cristo, que diz que veio ao mundo e encarnou, sofreu e morreu e experimentou todo o sofrimento e angústia do inferno na cruz do Calvário, através da sua morte sacrificial, para nos conduzir ao céu. Então, não há nenhuma passagem que nos aponte, que nos mostre, que literalmente diga assim, olha, Jesus, para cumprir a sua obra perfeitamente, ele teve que passar uma temporada no inferno. Não tem. Seria incoerente com as outras passagens que nós vimos. Seria incoerente com os contextos que nós percebemos aqui. Não é uma passagem de fácil explicação. Mas também não é uma passagem que nós podemos pegar fora de seu contexto e dizer, tá vendo, olha, só esse versículo aqui isolado está dizendo isso. Está dizendo que Jesus pregou para mortos. Nós sabemos que na Bíblia a pregação do Evangelho, quando é dirigida para mortos, ela é dirigida para homens vivos como nós, mas que estão mortos em seus próprios delitos e pecados. Então, finalmente, meus queridos irmãos, sintetizando o que nós vimos hoje, assim como outras fórmulas ou outras confissões de fé, o Catecismo de Heidelberg ele interpreta essa parte do credo, desceu ao Hades, como significando a extrema humilhação de Cristo e sua submissão a todos os sofrimentos do ser humano, causados pela queda. Jesus experimentou todo o sofrimento natural, social, econômico, físico, psicológico e espiritual por mim e por vocês. Todas as angústias dele não redundavam em bênçãos, todas as angústias e dores não redundavam em bênçãos para os pecadores que não aceitaram ou receberam a sua obra. Mas ele fez isso com o objetivo de alcançar o seu povo e salvar o seu povo de seus próprios pecados. Por isso que hoje nós sabemos e encontramos passagens tão confortadoras como Romanos 8, que é a última passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vejam comigo Romanos 8. Esta passagem, ela é uma passagem muito bonita. A partir do versículo 18, nos mostra que por isso agora sabemos que somos oprimidos nesta vida presente. Romanos 8, 18, de 18 em diante, mas futuramente seremos libertos e glorificados com Cristo. Nós aprendemos que com o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa certeza. Os tormentos de Jesus Cristo nos libertaram dos horrores do inferno.
nos libertaram das incertezas do porvir, nos deram esperança, consolo, amor e fé. Então o crente em Cristo, porque sabe tudo o que ele experimentou por ele, todo o sofrimento, angústia e dor, não teme a morte, não teme o diabo, não teme a insinuação e a tentação da carne, luta contra ela, não teme mais o inferno. Porque Jesus Cristo sofreu por nós para que pudéssemos tomar posse da nossa salvação, pela graça somente, e viver o que Romanos 8, a partir do versículo 18, nos diz. Vamos ler até o versículo 24 e com essa leitura concluiremos. Vamos ler. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Que Deus nos abençoe. Até aqui a leitura, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe, que nos faça lembrar o que acabamos de ler, porque se nós esperamos o que não vemos com paciência, como diz a Escritura, aguardamos, e para que as minhas mais profundas dores e mais graves tentações fossem, então, cravadas na cruz, e ao invés de sofrimento eu experimentasse consolo, Jesus Cristo, ele experimentou o inferno por mim. Não literal, mas toda angústia, dor, desamparo, peso da ira de Deus em sua própria alma, a fim de que fôssemos libertos de toda ansiedade, de todo o tormento eterno que será causado e provocado pelo inferno a todos aqueles que permanecem contrários à vontade e à palavra de Deus. A mensagem de hoje, o estudo de hoje, nos chama a reflexão a respeito de como nós temos andado e se temos andado com Jesus Cristo. E também é uma advertência para que os homens creiam e confiem em Jesus Cristo, pois somente nele há a verdadeira libertação dos pecados, a verdadeira liberdade, esperança e consolo, e a garantia de que nós não podemos mais ter medo da morte, do inferno, do tormento eterno. Nós servimos ao Senhor em obediência e temor piedoso, mas não mais com medo da condenação, porque hoje nós estamos em Cristo e por isso temos por certo que os sofrimentos que experimentamos hoje jamais poderão ser comparados com a glória que há de vir. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos o privilégio de estudarmos juntos as Escrituras, sermos instruídos e percebermos que até mesmo nas declarações da nossa fé, como o credo apostólico, um credo tão antigo, temos a reafirmação de que o Senhor Jesus Cristo, ele desceu à morte, ele sofreu toda angústia, todo sofrimento inimaginável por nós, carregando sobre si os nossos próprios pecados, carregando toda a conturbação da nossa alma em sua alma, o que o levou a uma profunda angústia e dor. Mas só ele poderia suportar, sobreviver e vencer aquilo que jamais poderíamos fazer, Senhor. Louvamos o teu santo nome porque
através do seu sofrimento, nós então recebemos a certeza da graça e da vida eterna. E nele, nós então não temos mais medo da condenação e do inferno, e até mesmo o sofrimento que experimentamos aqui é tão pequeno, Senhor, quando comparamos com a glória que tens preparado para nós, com o lar que o Senhor foi preparar para nós. Bendizemos o teu nome, Senhor, e pedimos que nos ajudes até mesmo em passagens de difícil compreensão e cercadas de tantas ideias diferentes, a focarmos o nosso pensamento e lembrar que Jesus jamais desceria literalmente ao inferno se prometesse ou se não tivesse dito palavras tão maravilhosas do cumprimento da sua obra e da promessa do paraíso. Até mesmo para um ladrão na cruz, ele disse: você vai estar hoje comigo no paraíso, não no inferno. Ele sabia que se aproximava a sua morte, sofrimento e dor. E após aquele estágio de tanta angústia, de morte, ele então conduziria os seus pequeninos para os céus. Abençoa, Senhor Deus, a nós, abençoa o teu povo e continua, Senhor, a nos ensinar por teu Santo Espírito, nos instruindo pela palavra. No nome de Jesus. Amém.